Olá, pessoal, eu sou Rose Moraes, advogada, coordenadora geral das comissões da OAB, e a gente está dando início a um projeto super bacana, que é o OAB em Pauta. E aí, nos próximos episódios, a gente vai trazer aqui todas as comissões da ordem, toda a estrutura da nossa seccional e mostrar à sociedade civil e à advocacia esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Trazer também essa interlocução, não é, das comissões, da sociedade civil, para que a gente possa cada vez mais cumprir o nosso papel institucional, que é a defesa da democracia, dos direitos humanos e do bem-estar social. Eu começo esse episódio fazendo uma autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos lisos, medianos, estou vestindo uma blusa azul, de mangas compridas, e hoje o nosso primeiro programa, assim, de forma bem especial, a gente traz aqui a nossa querida advogada Lília Jordelini. Lília é conselheira federal da Ordem, mestre em Direitos Humanos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e não poderia ter outro tema para ser o pontapé inicial desse projeto super bacana. E o tema que a gente vai tratar nesse episódio é Desconstruindo as Desumanidades. Lília, seja muito bem-vinda, é uma alegria enorme começar esse trabalho com você, começar esse novo projeto com você, e trazer essa temática que é tão cara à ordem, que é tão cara à advocacia, que são os direitos humanos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da sua vida e como foi que a sua vida chegou nos direitos humanos e como foi que você chegou aí nessa tão importante comissão da ordem. Muito bem. Rose, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande estar inaugurando esse projeto tão bacana, pensado em prol da sociedade civil e da advocacia. A advocacia que é tão importante para o desenvolvimento da nossa democracia, da nossa sociedade. Nós trazemos a força do poder da justiça, né? O reclamo da sociedade vem através da advocacia. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa pauta de direitos humanos e dizer, primeiramente, falar um pouco sobre a minha autodescrição. É muito importante, né, a gente pensar nas pessoas que têm baixa visão. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e alourados, estou aqui vestindo uma blusa rosa de mangas compridas, né? E Rose, em relação à sua pergunta, é dizer assim, que a minha caminhada nos direitos humanos, ela, primeiramente, eu consigo vislumbrar assim, uma origem na minha essência mesmo, né, dos meus valores. Eu acredito que existe algo que seja muito intuitivo nessa caminhada, que é aquela com a qual a gente se identifica desde muito cedo. Eu sou aquela criança que gostava muito de ler, aquela criança que gostava de esportes e que tinha muita sensibilidade em relação às diferenças. Nunca gostei muito de situações de discriminação, isso sempre foi uma coisa que me repudiou muito. E aí eu acho que isso é um pontapé inicial, acho que é formação de família, de caráter, de valores que a gente traz, e acaba que a vida vai nos tocando, vai nos levando em frente, né, com as nossas escolhas, mas sempre pautadas nesse princípio. Então, resolvi fazer direito, também muito nesse sonho de desenvolver o que há de melhor em mim, no meu potencial, para transformar a minha realidade. E aí, no curso do caminho, encontrei o direito do trabalho, que é, assim, inclusive, a nossa área de atuação conjunta, foi onde eu lhe conheci, Rose. Tive essa imensa satisfação, esse imenso prazer de lhe conhecer, uma figura emblemática, a nossa primeira presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de Sergipe. e lá onde eu tenho tantas referências tão positivas. E o direito do trabalho, para mim, foi também um grande vetor de sensibilidade em relação aos direitos humanos, porque a gente sabe o quanto é importante o valor do trabalho. Nós passamos por uma pandemia em que a gente pôde perceber a importância do trabalho quando ele foi suprimido das nossas vidas, né? Por uma questão de saúde pública, nós não podemos trabalhar. E aí, como é que ficou aquela situação do emprego, da renda? Como é que resolveríamos a nossa existência, a nossa sobrevivência, tanto empregados como empregadores? Então, foi um momento muito emblemático e foi um momento, inclusive, em que eu estava vivendo o mestrado em Direitos Humanos, a minha formação. Então, tudo foi um somatório. E seguido do convite depois para participar da condução da presidência da Comissão de Direitos Humanos, que com muita honra o nosso presidente Daniel me concedeu, né? Eu sinto como uma oportunidade, eu faço um reconhecimento muito especial e sinto como uma honraria realmente a minha história. Eu fico muito feliz de estar à frente disso, Rose.
Que legal, realmente. É um orgulho para nós mulheres, né? Essa ocupação de espaço. Ô Lília, me diga aí, como foi que surgiu esse tema, né? Só para vocês entenderem, a gente vai mandando aí para os presidentes de comissão essa sugestão de temas, e Lília escolheu um tema que é um jogo de palavras bem interessante, e eu queria que você nos explicasse aí de onde veio essa ideia, desconstruindo desumanidades, quando a gente está falando de humanidade. Exato, isso foi um pensamento que eu tive, foi quase que imediato quando você me perguntou. Eu acho que eu nem levei muito tempo para escolher esse tema, mas o que ele remete, o que ele quer dizer, desconstruindo desumanidades? Nós vivemos, e isso não é um benefício da nossa atual geração, nem da nossa era, mas é um processo histórico de normalização das desumanidades. Né? E aí é por isso que a gente vai falar um pouco da gênese dos direitos humanos. Por quê? Porque nós, historicamente, a sociedade, a vida humana, ela é feita de opressões, ela é feita de indignidades, ela é feita de supressão de vidas, de corpos. Então, essas situações de guerra, de colonialismo, de imperialismo, elas fizeram com que, historicamente, nós observássemos que a vida da humanidade, ela é uma vida de conflito, é uma vida de disputa de poderes e é uma vida de disputa de poderes em que há supressão de vidas humanas. Existe uma desumanização de determinadas condições de vida humana e que nós estamos aqui despertados, principalmente o mundo ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, em que aí o mundo ocidental foi vítima especialmente dessas desumanidades, né, que sentiu na pele tudo aquilo que foi feito historicamente com os processos de colonização e do imperialismo, sentiu na pele aquela desumanidade, aquele estado de terror. E aí foi onde surgiram os primeiros pensamentos mais estruturados de legalização, de normatividades que vieram com o objetivo de estabelecer princípios. Olha, determinadas situações elas não são mais permissíveis. Nós temos que reconhecer que a vida humana tem valor, independente da cor, da raça, da religião, do credo, da condição sexual. Então, essa é uma luta permanente. E a gente observa que nós ainda vivemos em situações das mais diversas em que as condições humanas são desumanizadas, né? Nós convivemos com um olhar tranquilo em relação à desigualdade social, um olhar tranquilo em relação às condições subalternas e subhumanas que são muitas vezes presentes no nosso dia a dia, né? Pessoas em situação de rua, pessoas que estão em situações de escravidão, que não é mais aquela literal escravidão, mas pessoas em condições de escravidão. Nós temos diversas situações de difíceis enfrentamentos na nossa sociedade e que os direitos humanos eles vêm como uma potencialidade de pessoas e de pautas que visam trazer uma transparência em relação a isso, um despertar em relação a isso, para que a gente não se acostume com isso, para que a gente se incomode com isso e para que a gente lute e encontre argumentos e estratégias para a gente enfrentar essas dificuldades da sociedade. Sim, excelente. Eu estava aqui lembrando, Lília, quando você falava, que existe um jargão, que é um jargão até muito chulo, que fala que direitos humanos é apenas para humanos direitos, não é? A gente sabe que isso é fruto de uma cultura de desumanização, de verdade. E eu queria que você tentasse explicar para aquelas pessoas que ainda não têm o real conhecimento do que são os direitos humanos e para quem são esses direitos humanos, né? Tentar desmistificar um pouco esse jargão que se tornou tão comum na nossa sociedade, né? Especialmente na sociedade que ainda hoje, é muito dividida. A gente se divide em eleição municipal, a gente se divide em eleição presidencial, a gente se divide em qualquer tipo de eleição. Parece que a gente vive um eterno fla-flu no nosso país. Mas penso eu que o nosso papel, enquanto gestores de ordem, enquanto membros de ordem, é trazer essa pauta dos direitos humanos como uma pauta universal, um compromisso de toda a advocacia, de toda a sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esses direitos humanos para que possa atender só os humanos direitos, né? E não para todos os humanos. O que você tem a falar um pouquinho sobre isso? Né? Perfeito. Acho excelente a pergunta, Rose, porque nós vivemos nesse mundo de jargão.
E os jargões, eles são assim, nesse sentido, né? Tá com pena, leva para sua casa, né? Direitos humanos só para humanos direitos. E assim, os direitos humanos, eles servem para todos os seres humanos, na medida em que a gente acha que existe algum tipo de superioridade de alguns em detrimento de outros, a gente está num caminho errado. Então, assim, sem fazer aqui construções teóricas, né, porque o nosso bate-papo é informal, mas de que forma eu conceituaria os direitos humanos? Eles são os direitos que se relacionam à nossa condição e nosso reconhecimento da nossa humanidade. Todos nós somos humanos com as nossas imperfeições também, e as nossas situações que muitas vezes nos colocam em fragilidade, né? Então, é uma luta muito grande para a gente desconstruir esses jargões, esse sentimento que muitas vezes ele vem pautado por uma política realmente estruturada para desumanizações, porque isso sempre serve muitas vezes a interesses das situações que estão postas, né? É o status quo. Então, muitas vezes é interessante para alguns setores que, especialmente, possuem uma certa possibilidade maior de influência em relação à população em geral, disseminar esse tipo de coisa, né? Enquanto que a nossa luta é aquela luta ali de formiguinha para desconstruir esse pensamento. Nós precisamos de uma sociedade mais igualitária, uma sociedade justa e que traga a todos o direito a ser feliz, que é o que eu basicamente conceituo os direitos humanos, aquele direito de existir, o direito de resistir, o direito de ser reconhecido como um ser que tem valor e o direito de sermos felizes. Que maravilha, que maravilha. Acho que isso é o direito e o objetivo, né, de todos nós. Eu queria só que você fizesse aí uma intersecção, Lília, não sei se você consegue fazer isso de forma bem prática, né, para aquelas pessoas que estão nos assistindo. A gente vive hoje um mundo muito virtualizado, né? Não importa o sabor da comida que eu como, importa a foto que eu tiro, né? Não importa a minha felicidade genuína, importa como eu tenho me manifestado nas redes sociais. Não importa o respeito que eu tenho ao próximo, importa eu emitir aquela minha opinião, às vezes até de forma desmedida, em grupos de WhatsApp, em redes sociais. E às vezes a gente vê, assim, tem sido muito comum, foi comum agora nesse último acidente aéreo que nós vivenciamos no nosso país, a exposição de fotos de pessoas já falecidas, né, ali, e eu fico pensando sempre, todas as vezes que acontece isso, eu fico pensando como é que a gente vai impor limites e como é que a gente vai trabalhar a questão dos direitos humanos nesse mundo tão virtualizado, nessa sociedade que parece uma matrix daquilo que a gente efetivamente vive, e quais são os limites que a gente precisa trazer para a sociedade, qual o ensinamento que a gente precisa deixar para a sociedade nesse aspecto. É importantíssima também essa pergunta, Rose, porque, veja, a gente, como eu falei, historicamente a humanidade lida com dificuldades de enfrentamento das questões dos nossos desafios, né? E aí a era mais contemporânea hoje tem que lidar com a força das redes sociais, que é assim, ela tem as redes sociais e a internet como um todo, ela tem uma força incrível, transformadora e positiva, né? Nosso mundo, ele ficou completamente, e nós que viemos de um tempo que não tinha internet, né, Rose? Menos. Nós podemos dimensionar o quanto ela foi transformadora nas nossas vidas, positivamente falando. Nós que sempre fomos agentes passivos das fontes de informação, hoje somos agentes ativos da informação. Todo mundo noticia, todo mundo fotografa, publica, faz um vídeo. E aí se sente também autorizado a emitir sua opinião. Então, todo mundo meio que funciona, né, como um jornalista da sua vida privada, da sua vida ao redor. E isso tem um ponto muito positivo, mas também traz consequências muito difíceis e negativas, que é aquela da exposição daquilo que eu penso, muitas vezes sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de pensamento democrático, porque não existe direito absoluto. O direito da liberdade de expressão, ele é sempre mitigado por outros direitos, né, relativos à honra, a necessidade de que tenhamos o respeito ao próximo, a imagem do outro, a honra do outro. Então, isso é para citar um dos problemas, né, que a gente vive hoje, que é o mundo das fake news, o mundo do discurso de ódio, o racismo que é estrutural na nossa sociedade. Nós vivemos cyberbullying, né, que é também gravíssimo. O bullying que acontece no mundo ali real e físico já é dificílimo. Você imagina aquele que toma uma dimensão
incomensurável das redes sociais. Afinal de contas, as redes estão na internet e elas não têm limites, não têm dimensão de até onde pode chegar uma informação na medida em que ela cai na internet e é compartilhada, é clicada, é replicada. Então, os problemas, as dificuldades, as ameaças, elas são realmente hoje muito mais dimensionadas. Os desafios são muito grandes e a gente precisa também pensar nos direitos humanos em relação a essas questões, a como essas grandes plataformas, que no fundo são grandes empresas que lucram com essas informações, e quanto mais cliques de notícias que são ruins, ou muitas vezes fofocas, ou coisas que deturpam a imagem das pessoas, vendem esse tipo de notícia que vende mais ainda. Então, há quem ganhe em cima disso. Então, há uma necessidade muito grande de um olhar mais atento sobre essas situações e que os direitos humanos também estejam nessa pauta, na proteção da vida das pessoas e da imagem das pessoas que hoje compõem a nossa personalidade, né? A gente tem a imagem física, a gente tem uma imagem virtual e que precisa ser preservada também enquanto um dos pontos que são garantidos, inclusive, pela Constituição, que é o nosso direito à preservação da nossa imagem. Sensacional. Tá vendo quanta coisa a gente tem? Que às vezes a gente fala assim, Lília, vamos falar de direitos humanos, parece tão amplo que é preciso a gente restringir um pouquinho, não é? É igual quando a gente fala de democracia. Democracia é o que nos permite ser livres, né? Eu penso sempre assim. E você, Lília, assim, direitos humanos, resuma em alguns tópicos o que são esses direitos humanos aí. Direito à liberdade, à liberdade de expressão, direito à dignidade, direito à saúde, direito à vida, direito... Olha, são tantos, né? Aquele artigo 15 da Constituição está lá, tem um rol imenso de direitos que nos são garantidos, mas que, ao mesmo tempo, o grande desafio é a concretude desses direitos. A gente sabe, né? E isso a gente lida no nosso dia a dia da advocacia. É tão bonito quando a gente vê na prática... que a gente estuda, que a gente tem direito a tudo isso, mas como trazer isso para a prática? Isso é sempre uma situação de constranger ali forças, né? Direito nunca é dado, é sempre conquistado. Então, o maior desafio nosso, realmente, inclusive na nossa comissão, a gente pode até entrar agora um pouco na parte prática, é isso, é a concretude, porque, né, é lindo na teoria, né, como quando a gente fala a igualdade racial, mas a gente está aí vivendo numa sociedade racista, que a gente percebe o tempo todo essas violações. Isso é só um exemplo, como você disse, os direitos humanos são vastíssimos, a gente tem várias fontes de problema e frente de atuação. Então, na prática, realmente é um desafio muito grande, porque temos que enfrentar diversas forças contrárias. Isso nunca é fácil, e em alguns cenários políticos, especialmente, isso fica ainda muito mais difícil. Nunca é fácil, mas em alguns cenários isso se torna realmente muito mais difícil. É verdade, é verdade. Eu sou de um tempo mais antigo, não é? Não que eu seja antiga, mas sou de um tempo mais antigo na ordem, em que a Comissão de Direitos Humanos, Lília, era um guarda-chuva para todas essas temáticas relacionadas aos direitos humanos. Então, a gente tinha, dentro da Comissão dos Direitos Humanos, algumas coordenadorias que, seguindo lá o que está disposto na Constituição Federal, a gente tratava de forma específica daquelas temáticas. Com o tempo, as comissões foram ganhando uma nova formatação, foram se criando novas comissões, até para que se pudesse democratizar cada vez mais a instituição, até para que as pessoas pudessem dar a sua contribuição. Esse é o papel das comissões. Eu sempre falo, as comissões, elas são os braços da ordem que mais atingem aquilo que verdadeiramente importa. É através das comissões da ordem que a gente chega mais facilmente à sociedade. É através das comissões da ordem que a gente chega mais facilmente à advocacia. Então, a Comissão de Direitos Humanos também passou por essa transformação, né? A gente passou por uma transformação de uma comissão que era um guarda-chuva para diversas temáticas e que acabou por se dividir essas temáticas em outras comissões, que são as comissões temáticas ou as comissões específicas. Como é que vocês conseguem, na Comissão de Direitos Humanos, fazer essa intersecção com as demais comissões que, embora tenha a sua diretoria, a sua composição específica, trazem como pano de fundo a temática principal, que é a temática dos direitos humanos? Pois é, isso a princípio parece um choque aparente de atuações, mas não é, na prática não é, porque o que acontece? Nós temos muito diálogo e nós temos uma atuação realmente delimitada
e em relação ao princípio da especialidade e em relação ao público que vamos atingir. Então, digamos assim, a Comissão de Direitos Humanos é realmente uma comissão regimental, ela está ali, ela coberta tudo que a gente imaginar, né? O direito à saúde, direito à educação, direito à vida, direito à situação carcerária, tudo isso são temas relacionados a direitos humanos. E a gente atua de que maneira? A gente atua de forma que, quando esses problemas atingem a sociedade como um todo, um público mais indefinido, nós estamos ali na linha de frente direta. Quando existe uma atuação mais específica, a gente sempre está ali observando a competência daquela comissão específica também, para que ela tenha o exercício de suas atribuições da forma como, de acordo com o assunto que foi tratado, né? E muitas vezes a gente tem também atuações conjuntas, né? Tem situações que elas suscitam ali a união das comissões para que a gente faça um trabalho conjunto, como em tantas vezes a gente atua. Então, realmente é um trabalho colossal, digamos assim, né? Que nós, advogados aqui da OAB de Sergipe, realizamos, não só os que estão à frente da diretoria de cada comissão, mas principalmente de todo o time que compõe as comissões, de todos os advogados que integram as comissões, para que esse trabalho seja exercido e é exercido, e agora esclarecendo um pouco a sociedade, de forma totalmente gratuita. São pessoas que estão tirando o seu tempo do seu trabalho, de suas famílias, do seu descanso, para desenvolver um trabalho em prol da sociedade e que reflete de forma muito positiva, né, naquilo em que a gente pode e deve atuar junto com as demais instituições também. Muitas vezes a gente está ali solicitando providências do Ministério Público, nós estamos ali em trabalho conjunto com a Defensoria, nós estamos instando o Poder Judiciário também a tomar as medidas necessárias, enfim, atuando conforme o exercício do papel da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no nosso cantinho, que é Sergipe. E aí a gente também tem um desdobramento, muitas vezes, de situações que vão para a nacional, né? O Conselho Federal tem esse papel também de trazer as nossas questões e atuar lá no aspecto nacional. Então, um trabalho muito abnegado e dedicado de todos esses profissionais que compõem, que fica aqui o meu registro da minha admiração a todos eles, né, e elas que compõem esse time aí, que faz essa força. Ótimo. Ô Lili, como foi que você estruturou aí ao longo desses últimos anos? Como foi que você estruturou o trabalho da comissão? Porque a gente sabe que a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão grande, né? Uma comissão com muitos membros, e é algo que é um compromisso do nosso presidente Daniel. A gente não limita a participação das pessoas nas comissões. E a gente nem pode limitar. Porque a gente não pode dizer a ordem é nossa, a ordem de toda a advocacia. Então, todas aquelas pessoas que se sentirem à vontade, que se sentirem preparadas para trabalhar determinada temática, ela é sempre muito bem-vinda nas nossas comissões. E aí, às vezes, a gente fica com uma estrutura muito grande e é necessário a gente organizar e direcionar essas atividades. Como é que você pensou isso? Como é que você construiu isso aí ao longo dos últimos meses? Isso. Então, no início da gestão, que a gente fez um planejamento de ação para a comissão, e nesse planejamento de ação a gente parte do pressuposto de algumas premissas básicas, né? Qual foi a premissa escolhida? Primeiro, que é a vertente da nossa atuação de direitos humanos, que é aquela baseada no respeito às minorias. Ou seja, ela tem uma perspectiva de respeito e de atuação frente aos grupos vulneráveis. Essa é a nossa perspectiva. Então, isso por quê? Porque existem várias vertentes de interpretação de direitos humanos, né? A gente sabe que, historicamente, os direitos humanos são um discurso que ele é adotado, muitas vezes, até por nações que querem oprimir outras nações, que querem guerrear, que querem matar, que querem cometer genocídios. Então, assim, todo mundo utiliza o discurso dos direitos humanos. Então, por isso que foi escolhido essa linha da vertente crítica, né, dos direitos humanos, que existe um ponto de partida. Nós precisamos privilegiar os movimentos sociais, nós precisamos privilegiar as minorias, e essas minorias não são numéricas, né? São minorias, na verdade, em relação à questão de poder na nossa sociedade, porque, na realidade, as mulheres, por exemplo, são um grupo minoritário, mas não numericamente, não é, Rose? As mulheres que sofrem tanta violência, a população negra no Brasil, né, que compõe hoje a maior parte da população, mas que é uma população que sofre ainda, porque historicamente veio de uma situação de opressão, né, de violência, e que isso se replica de forma estrutural.
Então, essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa base de trabalho. E aí existem dentro as linhas, né? A linha que a gente atua na educação, a linha que a gente atua dentro do sistema penitenciário, por exemplo, dentro dos movimentos sociais. Então, a gente se divide em agrupamentos que vão atuando nessas frentes de trabalho. Então, assim, só para exemplificar, nós assim, já fizemos visitas a movimentos sociais, nós recebemos movimentos sociais. Posso citar aqui o da João Mulungu. Nós desde o início da gestão, nós mergulhamos no universo lá. Eu me recordo que teve um feriado de Semana Santa em que eu estava lá no João Mulungu, escutando uma palestra sobre a questão da ditadura militar, então ouvindo as pessoas, e aí depois disso fizemos uma campanha também para as crianças, e a gente fez um movimento também em relação ao direito à moradia, um evento pensado no direito à moradia dentro da OAB, junto com os movimentos sociais. Então esse é só um exemplo, né? Além daquelas atuações que são típicas nossas também, de fazer as inspeções junto aos presídios, né? As entidades que hoje estão ali compondo toda a Secretaria de Segurança Pública, as inspeções que são feitas ordinariamente, aquelas que são feitas também em regime de urgência, então todas as vezes que somos solicitados muitas vezes para verificar determinados problemas, a comissão está lá, se faz presente. Na questão da educação também, inclusive, ontem estava marcando com uma professora da Escola Pública de Laranjeiras, que vai levar os alunos para conhecer a OAB. Os alunos vão conhecer a OAB e vão também conhecer um pouco dos direitos humanos. A nossa comissão tem trabalhos já realizados em relação à educação, para falar de direitos humanos, para falar sobre educação, né, dentro da rede mundial de computadores da internet, que é muito importante. Essa discussão para os jovens e adolescentes, né, que se envolvem em tantos riscos aí, daquilo que a gente falou um pouco. Então, é esse universo todo. É assim que a gente atua, Rose. Então, é muita coisa, né? Porque, às vezes, assim, a gente fica meio perdido na construção de narrativas, né? Sim. Então, às vezes eu escuto aí assim, eu não sei para que serve a Comissão de Direitos Humanos, né? Sim, sim. Por quê? Porque isso é uma narrativa que favorece aqueles que se beneficiam dessa narrativa, né? E aí, Lília, eu acho que seria muito importante que você elencasse, assim, quais são, na sua visão, no seu olhar, quais foram as principais ações desenvolvidas pela Comissão de Direitos Humanos e também quais foram os principais desafios. Porque às vezes a gente não consegue nem agir, né? É tomado por uma situação que a gente precisa reagir. Então, que você falasse um pouquinho mais sobre as ações e sobre os desafios que você enfrentou aí, que a comissão enfrentou nos últimos anos. Olha, nós tivemos situações bem emblemáticas, né? No início da gestão, primeiro ano da gestão, a gente passou por aquela situação que foi, assim, objeto do olhar do mundo inteiro, que foi o caso Genivaldo. E não foi uma repercussão meramente local, o mundo inteiro enxergou essa situação, né, da violência que passou o senhor Genivaldo. Então, assim, nós, juntamente com a Comissão de Igualdade Racial, nós fomos naquele dia diretamente para Umbaúba e localizamos a família, entramos em contato, colocamos à disposição a comissão. Depois a gente recebeu a comissão do Senado aqui também para discutir essa situação, tomamos todas as providências, oficiamos as autoridades, visitamos a polícia rodoviária para exigir as explicações e as medidas que seriam tomadas. Então, esse foi um caso bastante emblemático, assim como tantos outros que, assim, a gente recebe as famílias, a gente recebe semanalmente na OAB situações em que há um pedido de socorro da comissão e a gente toma as providências que são ali solicitadas por essas pessoas que nos buscam, né? Além disso, nós fizemos eu destacaria também assim a reunião com a Secretaria de Segurança Pública para discutir a questão da alimentação dos presídios, que é uma questão histórica aqui dentro dos estabelecimentos prisionais. As atuações também que a gente fez na área de educação também foram bem importantes, né? A gente ia às escolas. Nós fizemos um projeto muito bacana junto com alunos da UNIT também em relação ao problema que aconteceu numa escola pública ali do Orlando Dantas, uma situação real de bullying, em que a gente foi demandado para conversar um pouco, falar sobre essa questão dos crimes cibernéticos,
porque as imagens íntimas de uma aluna foram divulgadas dentro do ambiente escolar, e aí houve toda aquela situação que a gente sabe que muitas vezes aquilo decorre daquilo, situações gravíssimas, especialmente as mulheres são vítimas disso, né? Então, a gente fez um trabalho muito bonito também e continuou fazendo na área da educação também. Então, são inúmeros. A gente tem aí 2 relatórios dos anos anteriores, o desse ano está sendo construído com várias ações que a gente poderia destacar e citar aí, são inúmeras, Rose. Bom. Realmente a comissão não para. Eu vejo isso, eu acompanho isso, sou testemunha ocular disso, mas às vezes eu fico refletindo, sabe, Lília, que é algo que a gente na ordem tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a gente tem a visão de que, o que a ordem está fazendo, o que a ordem está fazendo. E como você mesmo disse, às vezes as questões elas são tratadas de forma pessoal e também faz parte da natureza daquelas pessoas que convivem e que têm como projeto e propósito de vida o respeito aos direitos humanos, a não exposição disso, né? Isso. Porque parece que a gente só ajuda alguém se a gente tirar uma foto ajudando alguém. Exato. Parece que a gente só faz um trabalho bacana se a gente tira uma foto, posta e mostrou esse trabalho bacana. Então, eu acho que é super importante, acho que a Comissão de Direitos Humanos tem tido, sim, esse papel essencial na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E aí, Lília, eu queria que você deixasse assim, um recado para a sociedade como um todo. Como é que funciona esse sistema de plantão? Eu sei que vocês recebem as pessoas, a pessoa pode chegar lá, bater na porta, dizer, ô presidente, eu estou aqui, eu tenho que narrar uma situação, quais são os seus encaminhamentos? Como é que você vê essa questão da visibilidade das ações? Porque às vezes a visibilidade não é afetividade, né? Às vezes a gente vai lá, você vê uma pessoa deu uma entrevista, certo, funcionou para quê? Para nada, mas apareceu na entrevista. Como é que você lida com isso? Com essa necessidade da exposição da dor do outro? Pois é, isso é uma questão de índole muito individual. Eu tenho um perfil, tenho um determinado perfil, eu não sou muito de aparecer. Mas, obviamente, que quando a gente precisa aparecer, a gente faz esse papel, né? Teve uma situação relativamente recente de um problema que foi denunciado em relação da revista do Boris Kahn dentro dos presídios, né? Dos familiares que iam visitar e aí se sentiram constrangidos e tudo mais. Então, a gente fez todo um trabalho no Ministério Público para a resolução dessa problemática que vitimava as famílias dos detentos. Demos entrevista. Então, todas as vezes que somos solicitados, a gente está aí para mostrar o nosso trabalho, mas a gente não vive em busca de holofotes, porque há muito que ser feito. E, como você bem falou, são situações que são muito particulares, né? Então, a gente não nos cabe ficar expondo essas situações e nem a gente busca também holofotes em relação à questão de vaidades em relação a isso, né? Eu acho que é um jeito de trabalhar, muitas vezes pode ser visto de uma maneira não muito tradicional para o momento que a gente vive hoje, que todo mundo busca muito clique, muita, né? Mas é uma forma, eu acho que todo grupo que nós compomos lá, nós pensamos assim dessa maneira, né? Todo mundo atua com muita responsabilidade e está aí trabalhando e os relatórios, né, demonstram os resultados do que a gente vem fazendo. Então é isso, a luta dos direitos humanos muitas vezes não é reconhecida, inclusive, né? Nós temos emblematicamente aí um sistema, inclusive até muitas vezes de proteção, porque são situações muito delicadas que inspiram até cuidados com a própria vida de quem está envolvido, né? Tem pessoas que têm a proteção de sua vida deferida por um programa de proteção, porque estão ali muitas vezes imiscuídas de pautas muito delicadas. Então, é esse o nosso desafio e é para isso aí que a gente está trabalhando. Lília, eu queria te agradecer a sua presença hoje aqui, dizer que foi uma honra começar esse projeto com a Comissão de Direitos Humanos, começar esse projeto com você, uma mulher que eu admiro demais, nossa conselheira federal, aí que fez esse trabalho lindíssimo, né? Tenho a alegria, a honra de dizer que divido a vida com vocês, para mim é algo muito caro e muito importante, e dizer da alegria de ver, né, a Ordem hoje, através das suas comissões, de forma tão dinâmica, atuando em vários aspectos da nossa sociedade, né? O presidente Daniel, ele tem essa característica de divisão de liderança, de divisão de trabalho aí dentro da nossa instituição. Então, esse é o nosso primeiro episódio. Queria te agradecer, passar a palavra para você se despedir aí do pessoal, né? E
também convidar já para os próximos episódios, né? Já recebi hoje uma lista de pessoas que querem falar, a gente tem muito a falar, a gente tem muito a contribuir com a sociedade. Eu acho que a Ordem ela precisa também dar essa virada de chave, entender que aquele palácio da cidadania é só a representação física e estrutural mesmo daquilo que nós somos, né? Uma entidade que está dentro da sociedade, a serviço da sociedade. E esse é a nossa maior missão dentro das comissões. Então, Lília, se despedindo aí do pessoal. É verdade, é verdade. Eu quero, assim, ressaltar realmente o papel da OAB, essa importância, esse reconhecimento que a sociedade faz em relação ao nosso papel. É de muito prazer e muito orgulho, né? A gente integrar a advocacia, né, Rose? A gente saber que a gente está ali e advogar transforma. Então, é uma honra estar nessa condição. Eu estou e estarei sempre à disposição, estando ou não estando em alguma posição dentro da OAB, mas assim, ali pulsa e vive o meu coração. Eu digo que outro dia eu fiz uma postagem em relação ao Dia do Advogado, de que a minha vida foi transformada pela profissão, sem dúvida nenhuma. Então, eu me sinto muito honrada dessa caminhada, honrada também das pessoas que me cercam, da OAB como um todo, não só da gestão, mas pessoas que eu respeito, admiro, da advocacia sergipana. Nós fazemos um trabalho incrível, o Nordeste tem uma produção incrível de cabeças pensantes, não é à toa que Rose aqui foi a nossa representante feminina junto ao TST, a primeira mulher que integrou essa lista, né, que concorreu a um cargo do TST, e muito nos honra, Rose, você é um exemplo assim, para todas nós, é uma caminhada muito inspiradora. Então, é isso, eu quero agradecer ao presidente Daniel pela estrutura proporcionada, por estarmos aqui hoje, por esse projeto tão bonito, por essa caminhada, e esse podcast que assim, vai ser uma delícia. Eu quero acompanhar todos os episódios, que eu sei que tem muita gente boa e bacana para a gente ouvir. Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço. Então, pessoal, vamos lá, acompanhem nosso podcast. Tem muita coisa boa vindo por aí. Eu espero que esse seja um projeto de sucesso, que seja uma alegria dividir aí esses momentos com vocês. Muito obrigada.